Olá pessoal, muito boa noite. Reconectando novamente. A gente teve um problema de conexão. Estamos hoje na última semana da série Livros, Mulheres e Histórias. E a nossa convidada da noite hoje é a Dani Seixas. Então sejam muito bem-vindos para essa última semana. Oi Nadir, oi Flaviana, sejam muito bem-vindas. Oi Fran, seja bem-vinda. Oi Zê, seja bem-vinda. A Dani já deve estar voltando. Tudo bom, Nadir? Tudo bom, Flaviana? Oi, Raquel, tudo bom? E a gente tem uma diferença de fuso, porque a Dani está nos Estados Unidos, na Flórida, e a gente tem diferença de fuso de 1 hora. E aí a Dani está falando que hoje eles estão com problemas de conexão também lá. Gente, aqui no Brasil também é a mesma situação, né? E a gente vai se virando. Que bom, Flaviana. E vamos rezar para que a conexão da Dani volte, para que a gente consiga realizar a live dela. Então, que bom ver vocês aqui. Muita gente que eu já tenho visto ao longo dessa série, né? O que é bem importante, essa continuidade, esse acompanhamento, porque nos fortalece cada vez mais. Oi, Andréa, seja muito bem-vinda. E aí a gente está aguardando a Dani. Vamos ver se ela já está por aqui. Não, ainda não está. E aí quem chegou aqui conosco, clica no aviãozinho, convida o pessoal, coloca coraçãozinho para o Insta entender que a live vai ser atrativa. E aí ele direciona pessoas cada vez mais para cá. Oi, Cristine, tudo bem? Que bom que tu voltou. Eu vi que o pessoal já tinha entrado e precisou entrar novamente. E aí a gente está esperando a Dani retornar. E aí, assim, né? Se a Dani não conseguir voltar, vou escolher vocês aí para poder entrar. Tô brincando, ela tá chegando. Vamos torcer para que a conexão dê certo. Oiê, Aí, voltou! Dani, eu fiquei assim, ó. Volta, volta. eu não conseguia visualizar sua live, Verdade. mas agora tô aqui. Ah, que bom, deu tudo certo. E aí, Dani, como é que tá? Tá tudo bem contigo? Com as Tudo ótimo. meninas? Tava vendo sua foto do Stories lá no Ohio. Ai, que Ai, que saudade, saudade. Dani. Ontem eu tava procurando, Gri. Ontem foi o dia da saudade. A Nadir tá aqui também. Eu vi que ela tá aqui. A Fernanda, não sei se tá, que tava na foto. E ontem me deu uma saudade. Eu comecei a mexer, sabe assim, no histórico. Eu pensei, vou postar uma foto. E aí não aguentei, né? Vou marcar o pessoal todo. Que saudade, Pois né, é. Dani? Foi muito bom, né? Experiência muito bacana que a gente viveu Então, lá. e que a gente possa, no mínimo a cada 2 ou 3 anos, poder viver algo juntas novamente naquele nível, né, Dani? Que foi assim, para mim, inesquecível. Pois é, Acho que. recebi essa semana algumas informações da Ohio, de MBA, Ah, de é? cursos. Uau! Pois é, muito legal, muito bacana. Recomendo a todo mundo Que a viva, ter uma né? experiência desse nível, né? Porque é muito legal. A gente volta, né, com Nossa. novas ideias, novos insights, Renovada, tudo né, de bom, Dani? renovada. Isso aí. Renovada. E aí, aqui depois a gente vai contar um pouquinho, ainda vai poder contar com a ajuda da Dani para poder se organizar nos estudos lá, né, Dani? E aí a Pois gente vai, é. a gente vai contar essa história ao longo da tua live. Então, deixa eu te apresentar para quem está chegando aqui agora. Ó, a Flaviana está dizendo que é para tu compartilhar isso com a gente, Dani, porque a gente quer voltar lá. A Flaviana dizendo. Agora temos que ir também em outras, né? Outras Isso. universidades.
Próximo é Harvard. Tomar. Eu falei pro meu marido ontem, não sei o que ele falou, que passou um comercial e disse para ele, ó, meu próximo foco, meu próximo objetivo. E ele, de novo, Cibele. Aí eu disse, só mais uma vez. Então vamos Não, lá. mais uma não, tem que ser mais uma a Uma cada vez ano, aí, né, um ano, Dani? 2 anos. Verdade. Então essa é a Dani Seixas. Ela é bacharel em administração pela Universidade Federal da Bahia. Ela é Master Coaching, Business e Executive Coaching, Leader Coaching, trainer e consultora comportamental pelo IBC. A Dani ela tem MBA em Gestão Empresarial e Coaching também pelo IBC, com especialização na Universidade de Ohio. Ela é especialista em recrutamento e seleção. Gente, ela é uma expert em pessoas. E principalmente recrutamento e seleção por competência e relações trabalhistas e sindicais pela FGV. Ela trabalhou na área de gestão de pessoas e responsabilidade social em grandes projetos na área da engenharia e na construção, como o Belas Business, em Luanda, em Angola, o projeto submarino, que é da Marinha do Brasil, e o Parque Olímpico, o Comitê Olímpico Mundial, no Rio de Janeiro. Desde o ano de 2016, a Dani atua como coach de carreira e liderança, ela é treinadora e também palestrante. Atualmente a Dani mora na Flórida e é idealizadora do projeto BU na área de coaching vocacional, onde ela apoia estudantes que sonham em... Presta atenção, ela apoia estudantes, nós, que sonhamos em cursar uma universidade no Brasil ou no exterior. Ela é coautora das obras Vida com Propósito e do Guia de Como Estudar e Morar nos Estados Unidos, que reúne informações sobre intercâmbio, cursos de idioma, colleges e universidades para jovens que sonham em viver uma experiência nos Estados Unidos. Ninguém menos do que Dani Seixas. Seja muito bem-vinda. Bom resumo, adorei. Que lindo, né, Dani? Assim, o sentimento que a gente tem, me parece que quem está aí do outro lado sempre é nossa, eu fiz tudo isso na vida mesmo? Eu conversando uma vez com uma amiga num jantar, né, entre amigos, eu fui contando assim, né? Não, porque eu morei em Angola, não, porque eu morei no Panamá. Aí fui contando, né, um pouquinho da minha vida. Ela falou assim, quantos anos você tem? Tipo assim, Dani, ela somou tudo, deu 200 anos de experiência. Mas eu acho que esses 15 anos que eu trabalhei na área de pessoas, né, na área de gestão de pessoas, eu digo que eu multiplico por 2, foram 30, porque é uma área bem intensa, a gente aprende muito, né? Lidar com pessoas é o meu grande barato. A gente aprende muito e cada história é única, né? Cada ser humano é único. Então, imagine em obras assim que eu passei com efetivo de 2.000, 5.000 e até 11.000 pessoas. Então, eu digo que eu absorvi também muita coisa, aprendi muito com cada pessoa que passou por mim, né? Gente, a Dani, ela é uma apaixonada por pessoas, então assim, eu já tive a oportunidade de fazer live, de acompanhar lives da Dani por uma outra organização. E o que eu percebo nela? Assim, uma paixão pelo desenvolvimento humano. Ela é uma apaixonada por pessoas e a Dani é aquela pessoa que é aquela de ir no campo, né, Dani? Sabe? De ir na arena, colocar a mão na massa e é disso que ela gosta. Quando eu conheci... Em alto nível, né? E assim, Dani, tem uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, assim, eu amo ir... Eu trabalho muito no setor têxtil aqui na minha região, porque ele é um polo de indústria têxtil. Mas tu sabes efetivamente onde eu gosto de ir? Na fábrica. No chão de fábrica. Dani, poder desenvolver, poder trabalhar com todos os níveis, mas poder ter acesso a todos os níveis. E aí eu te vejo muito parecida comigo, porque tu eras alguém que ia na obra, né, Dani? Sim. Sabe, colocar o capacete e ir na obra, né, Dani? É a melhor parte. É a melhor parte da vivência, poder assim, tu se sente parte de verdade. E conhecer aquelas pessoas, né, que sonham com um propósito maior, que sonham com uma carreira, né, sonham com desafios, com oportunidades, e ajudá-las a realizar isso e ver essas pessoas crescendo. Porque foram 14 anos, né, vivendo na mesma empresa, mas assim, eu digo que eu vivi em uma única empresa, mas composta de várias empresas, porque cada contrato era único.
mas passar 2, 3 anos em cada contrato desse e ver as pessoas começando, né? Como Uhum. estagiário, como ajudante de obra, e ver essas pessoas se desenvolvendo, crescendo, encontrando seu caminho, seu espaço, seu propósito de vida, não tem preço. Não tem preço, né? Eu também me sinto assim, ó, quando eu já... Sabe aquela história de você entrar e poder ir fazer o lanche onde eles fazem o lanche? Jimmy, aí, ó, Dani, foi meu líder. Jimmy acabou de entrar. Um beijo, querido. Foi um tudo grande bom, líder que eu Jimmy? tive, Olha só, com Nathalie, quem eu me orgulho muito de ter trabalhado. Um beijo, Jimmy. tudo de bom? Seja muito bem-vinda. A Nathalie está dizendo, eu amo a indústria, ver o todo e visualizar que existe crescimento para todos. Dani, tu teve uma experiência linda Luiz onde... também. Beijo, Luiz. Vai cumprimentando o povo, porque a nossa live é de cumprimentos, né, Dani? Não é? É, e isso que é o E são legal da pessoas que a gente coisa. não vê há algum tempo, porque a gente tem carinho enorme. Então, quando a gente se encontra de novo, é aquela alegria, né? Que lindo, Dani. Acho que é isso que vale a pena, entende? Não Depois é? que tudo passa, o que fica, né? São as Isso aí. amizades, as lembranças e os grandes momentos juntos. Eu acho que é o que a gente lembra, E os né? resultados, né, alcançados nessa jornada. Então, é muito bacana também. Uhum. E na área de engenharia, o resultado é concreto, né? A gente vê o resultado pronto, o resultado final. Dani, é de fato concreto, né? É de fato concreto. Muito bem, gente. A Dani, onde que eu conheci a Dani? A Dani, eu fiquei lembrando só depois disso, porque entre as várias formações que ela fez e que eu fiz também, a gente foi colega de BEC, que é a formação de Executive Coaching. Só que só depois que eu voltei de Ohio é que eu descobri a Dani no grupo do BEC. Eu pensei, eu não acredito que a Dani foi minha colega. Por quê? Porque era uma turma tão grande que a gente Não, acaba numa formação, a gente não acaba não se conhecendo. E aí a gente foi estabelecer contato. lá em Ohio. Quando eu pensei que eu fui conhecer a Dani fora do Brasil, eu já tinha conhecido ela aqui e a gente não tinha se encontrado. Mas eu sempre digo que tem o momento certo e tem a hora certa para Isso tudo. aí, isso aí. E na história da Dani, gente, eu lembro assim que uma das partes mais bonitas da história dela, que ela contou, que ela me contou e contou para outras pessoas, é da experiência que ela trabalhou em uma grande empresa no Brasil. Dani, se tu puder compartilhar essa experiência dessa grande empresa, porque para mim o lado mais encantador, um dos lados mais encantadores dessa organização é a história que tu conta sobre ela, né? Porque foi uma organização extremamente importante no Brasil. Todo profissional um dia desejou trabalhar lá e a Dani teve essa oportunidade escrevendo uma história linda nessa organização. Então, se tu puder contar um pouquinho, Dani, porque dela vem muitos projetos que você encabeçou, que você realizou e que você materializou. Então, se tu puder compartilhar, eu fico muito feliz. Sem querer levantar polêmica. Sem querer levantar polêmica, porque assim, é sempre observar as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Que eu acho que esse é o nosso propósito e essa é a nossa caminhada. Olhar para aquilo que passou e trazer os melhores momentos e os aprendizados. Exatamente. Eu trabalhei na Odebrecht, né? A Odebrecht, na verdade, é composta de grandes empresas, é uma holding. Então, eu trabalhei em algumas das empresas da Odebrecht, do grupo Odebrecht. Então, por isso, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, outras cidades, estados. Eu sou baiana, né? Natural de Salvador. Para quem não sabe, a Odebrecht também é baiana. É uma empresa que nasceu em Salvador. E sei que tem muita coisa a ser consertada, né? Que já está acontecendo. Mas eu prefiro ficar com a parte boa da empresa. Uhum. Então, a tecnologia empresarial Odebrecht é uma grande empresa ainda, né? Está passando por um problema há alguns anos, está se reestruturando, está se reinventando, mas a parte de formação de pessoas, de formação de liderança, a parte de acompanhamento, né, desses integrantes, a Odebrecht sempre manteve de forma correta, né? Sempre, eu digo que eu tive um privilégio de trabalhar com grandes líderes, né, dentro da empresa. Então, eu fico sempre guardando a parte boa. Lisonjeada, né, Dani? Toda instituição que é formada por homens é falha, né? Então, não existe uma instituição que não seja falha, que não tenha momentos de crise, que não tenha que se reinventar em algum momento, que rever, né, o seu papel no mundo.
E eu acho que tudo é válido. E nesse momento, eu acho que o que está acontecendo é isso dentro da empresa. Eu saí da Odebrecht não por conta disso, eu saí da Odebrecht antes, né? Em 2015, início de 2015, com o nascimento da minha segunda filha. Então, eu vi que eu precisava mudar de carreira, estabelecer uma nova profissão, porque eu queria também ter mais tempo para me dedicar às minhas filhas. Então, dentro da empresa era impossível. Dani, viajando como você viajava, Pois é, todas era aquelas impossível. pessoas dependendo de você. Então, eu resolvi sair, né? Não teve nada a ver Os com acontecimentos da empresa, né? isso. Alguém está falando alguma coisa aqui, que está tocando uma música. Tá tudo bem aí no áudio para vocês? Faz assim, ó. Tá. Se tá tudo bem. Mas é isso, eu preferi sair da empresa, estabelecer um. Eu digo que agora eu estou do outro lado. Antes eu servia a empresa, aos propósitos, né, e objetivos da empresa, e tentava colocar os integrantes dentro do seu. Assim, eu tentava adequar o perfil do integrante ao que a empresa precisava, né? Uhum. Adequar o que a empresa precisava e o perfil do integrante dentro dela. Então, eu digo que hoje eu estou do outro lado. Eu digo que hoje eu ajudo ao profissional encontrar seu caminho dentro da sua vida profissional e da sua vida pessoal, porque as duas coisas têm que ser casadas. Senão não existe, né, uma sinergia, uma felicidade, um espírito de realização maior. Então, hoje eu estou do outro lado. Hoje eu apoio o profissional, não mais, não mais a empresa. A empresa. Mas mesmo assim, né, Dani? Daquilo que tu fazia, tu já tinha muito esse olhar, né, Dani? De Já. projeção de carreira, de estímulo, de inspiração. Eu lembro que tu contou assim, de poder ver, sair aquela pessoa de um degrau menor e poder ir ascendendo dentro da organização. Então, A eu lembro gente assim que fez tu contava com muito prazer isso. isso em todos os níveis, né? Fizemos projetos muito bonitos dentro da Odebrecht. Essa parte hoje em dia está meio que apagada, né? Mas a gente tem muita história bonita que vivemos. Eu sei que todo integrante que fez parte do grupo tem orgulho de ter feito parte do grupo. Com Então, certeza. e temos que lembrar que somos apenas funcionários. Verdade, né, Então, Dani? Isso é muito importante, Dani. então a gente estava ali para servir da melhor forma possível. E eu tenho certeza que as equipes eram compostas e ainda de grandes profissionais, de grandes pessoas, né? Então, a gente fez, vou dar exemplo aqui, fizemos um programa chamado Acreditar, né? Que é a formação de ajudantes, pedreiros, carpinteiros, formação mesmo de profissionais de base. Então, isso é a oportunidade de trabalho que a gente está dando dentro do Brasil, né? Para as pessoas que Uhum. não tinham ainda uma profissão a seguir. Desse grupo, a gente formava mestres de obra. Então, que é chamado mestre do amanhã. Então, Que tínhamos lindo, também, mestre da manhã. pois é. Então, tínhamos também a continuação disso, né? Uhum. Fizemos um programa muito bonito no Parque Olímpico, que foi Café com Líder, onde a gente sentava com profissionais, ajudantes, pedreiros, carpinteiros, né? Enfim, Uhum. escolhíamos 10, 12 pessoas, sentávamos juntos, só com o diretor da obra. Só com o diretor da obra. E eles abriam o jogo, abriam o verbo, soltavam o verbo, dizendo o que achava que tinha de errado na obra, o que achava que tinha que melhorar. Isso a gente evitava problemas sérios, né? Porque a gente aproximava a comunicação da base, né? Do chão de fábrica, como você falou, com o diretor do contrato. Que Então, a gente lindo. evitou, inclusive, muita paralisação, muita greve, através desse programa Café com Líder. E o interessante desse programa é que a gente fazia no final, né? A gente chamava um profissional, uma celebridade Uhum.
dentro do canteiro, a gente não fazia a divulgação, porque Era surpresa! sim, era surpresa, porque poderia virar uma visita institucional, né, no canteiro. Uhum. Então, para evitar a imprensa e tudo isso, a gente convidava em off, né, caladinho, um líder, né, dentro da área de Olimpíada, de jogos, de esporte. Então, a gente convidou Zagallo, a gente Que convidou legal, Zico. Dani. E no final do café, onde todo mundo conversava, a gente, né, alinhava o que estava com problema, enfim, essa pessoa aparecia para falar um pouquinho, para conversar um pouquinho com esses funcionários. Então, aquele momento era único na vida deles. Mágico, né? Mágico, você ter contato com o Zico, então. Não sei se foi no Rio de Imagina! Janeiro, né? Com o Zico, então, foi operário chorando, né? Por ver ali de perto, né? Olha só, o Jimmy tá falando assim, ó, que um mestre de obras na Odebrecht é tão respeitado quanto um gerente de produção, um engenheiro Ou sênior. até mais. Olha que lindo, gente. Pois é, eu digo, Jimmy, o mestre de obra ensina muito engenheiro, né? Muito JP. Muito Olha estagiário por só. aí. O mestre de obra está ensinando. E assim, o que a gente viveu dentro da empresa, a gente guarda, leva com a gente, e eu sou a pessoa que eu sou hoje, esses 14 anos que eu vivi. Que lindo, Então, Dani. pois é, eu me orgulho de ter feito parte dessa empresa. Sei que tem muita coisa externa quanto interna Uhum. para melhorar. E espero que isso seja uma oportunidade de melhoria, né? O que a empresa está vivendo. Mas acho também que a gente tem que defender mais a nossa empresa nacional, né? Dentro do Brasil. E isso não acontece. Eu não vejo isso acontecer, né? Porque não é a empresa, pessoa jurídica, que tem que pagar, né? Pelos problemas. Uhum. Sem querer Por, levantar deci... polêmica. por decisões, né, Dani? Mas isso é Pois importante, essa é. reflexão, né? Porque tu és uma Aqui, pois brasileira é, a gente está que falando de fez parte. empreendedorismo, né, no nosso Isso. livro. Tu é Aqui uma nos brasileira que Estados fez Unidos, parte, hoje foi embora, mas continua olhando e percebe que, assim, que muitas vezes culpabilizadas as instituições, mas talvez as pessoas que deveriam, né? aqui nos Estados Unidos, o país defende a empresa nacional e afasta aquele dirigente que cometeu algum ato ilícito, né? E Que é o eu mais acho que importante. pois é, o que faltou muito foi isso nesse processo. É a Uhum. gente defender um pouco mais a empresa, porque Uhum. a empresa é composta por pessoas do bem, Com pessoas certeza, que estão trabalhando, que estão talentosas. suando literalmente a camisa para poder ganhar seu pão. Então, essa parte aí ficou muito falha no processo, Uhum. né? O Foi Jimmy muita tá gente falando assim, Dani, demitida. ó, a essência desse programa do café, e que para mim era a receita que funcionava além disso tudo, que a Dani disse ninguém além da base falava, nós só escutávamos, escutar com atenção e tudo. E o Gente, que é isso, escutar? É coach. é coach escutativa, né, Dani? Então a É isso Dani aí. já aplicava técnicas de coaching lá e tenho certeza que desenvolveu muitas pessoas. Eu digo, Gente, eu digo que eu era coach e não sabia. verdade, né, Dani? Gente, quem quiser ideias inovadoras, principalmente voltadas também para o social, a Dani é altamente criativa nisso, porque assim, eu já, além dessa do café e outras histórias, ela já contou outras histórias assim de programas que ela implementou, que eram incríveis. Então, assim, fica a dica de quem precisar ter algum insight ou trocar alguma figurinha, né, Dani? Te procura no direct para poder, porque a Dani tem uma grande experiência em gestão de pessoas e desenvolvimentos e projetos, gente. E ela ama projeto de cunho social também. Também. Dani, a gente ficaria a live inteira, porque assim, eu amo te ouvir falar dessa história, né? Porque eu acho que isso fez muito sentido para ti e faz muito sentido para qualquer profissional que tenha a oportunidade de trabalhar numa grande organização e deixar feitos como você fez dentro da sua área, né? Porque assim, a gente leva um pouco da história da empresa, mas a empresa fica com um pouco da nossa história também, porque eu tenho Também. certeza, né? Que as pessoas pelas quais tu passaste na vida, lá naquela organização, não te esqueceram. Prova disso é que tem pessoas aqui agora, hoje, te cumprimentando, contando essa história. Isso é que é É, e lindo, são pessoas Dani. queridas, pessoas muito queridas, com quem eu aprendi muito, pessoas que eu também busquei formar, ensinar. Então, isso para mim é o mal barato.
É gratificante, É né? gratificante. Então, Dani, conta pra nós, então tu já contou essa primeira parte da tua história. É, depois que tu saiu, fez uma transição de carreira, conta pra nós agora como que tá a Dani na vida profissional, porque assim, deu uma guinada, ela sai de um lugar e vai para o outro, né? Ao invés de contratar agora, né, encontrar perfis para organizações, ela desenvolve perfis, potencializa para as pessoas serem o que elas quiserem. Então, conta um pouquinho dessa história hoje sobre a tua transição de lá até aqui. Pois é, eu saí da Odebrecht, né, no ano de 2015, quando eu terminei a obra do Parque Olímpico, da Vila Olímpica, na verdade. Eu fiz o Parque Olímpico, depois fui fazer alguns projetos ainda na Vila dos Atletas, né? Uhum. E aí meu marido recebeu um convite, que ele também trabalhava na Odebrecht, nos conhecemos em Angola, em Oh. obra, e então ele foi receber um convite para trabalhar no Panamá. E aí foi nesse momento que eu disse assim, olha, os 14 anos que eu não consegui tempo para poder estudar, me reciclar, me reinventar, esse é o momento. E aí fui fazer o curso de coach. Aí ia para o Brasil, me apaixonei pelo método do IBC, né, que é coach com Uhum. alma, né? Amo de paixão Zé Roberto, né? O IBC foi uma grande escola, a qual também eu me orgulho muito de ter escolhido, ter feito parte, né? E aí fui fazendo os cursos do IBC. Cada curso que eu fazia, eu queria fazer mais. Nunca mais eu vou parar, né, Dani? Pois é, nunca mais eu vou parar. E aí eu digo que se eu tivesse, né, as ferramentas que eu aprendi dentro do IBC, dentro da área de coach, antes, eu digo que eu tinha ainda gerado ainda mais resultado dentro do meu trabalho. Eu tinha ajudado ainda mais as pessoas, né? Mas, como você mesmo diz, tudo tem hora e momento certo para acontecer. Uhum. Então, o que eu fui buscar foi me nutrir mais, né? De conhecimento, de ferramentas, de técnicas para poder ajudar essas pessoas no seu desenvolvimento profissional. E aí, eu estava no Panamá e muito estudante estava me procurando. Uhum. Daniela, eu quero estudar nos Estados Unidos, achando que eu estava no Panamá City, na cidade aqui. E eu estava no Panamá País. E aí eu dizia, não, mas eu moro no Panamá País. Eu não moro nos Estados Unidos. E aí dizia, eu queria tanto uma pessoa que pudesse me ajudar a entender como é que funciona para fazer uma faculdade, para fazer uma pós-graduação, para fazer um curso de idioma. Uhum. Aí eu fiz, olha, Aí tu aí começou assim, ficamos. ó. Pois é. Assim, complementando isso, eu tenho duas filhas que já estavam entrando em fase escolar e eu não sentia no Panamá uma educação muito, muito boa, Uhum. né? Apesar da gente estar estudando escola americana, né? Apesar de ter todo o apoio, né? Da empresa, né? Para as nossas filhas, eu vi que eu precisava melhorar esse estudo, né? Para gerar para elas no futuro mais oportunidade. Uhum. Então eu vim para os Estados Unidos para passar um período, para aperfeiçoar meu inglês, que já tinha muito tempo que eu não Aquele período, praticava. né, Dani? Aquele Aquele período, né? período. E acabou ficando, porque eu me apaixonei pela Flórida, adoro morar aqui, perto de Orlando. Sinto que minhas filhas aqui são muito felizes. Aqui é um país de muitas oportunidades. Os Estados Unidos precisa, sim, de imigrantes. Não é bem como as pessoas pintam, né? Agora, Uhum. claro que existem regras, regulamentos, normas, né? Tempo de maturação para tudo isso acontecer. Então, eu passei o último ano e meio entendendo aonde é que eu poderia, assim, entrar, né, nesse mercado de coach, nesse mercado, né, de desenvolvimento profissional. E eu vejo que aqui, apesar de ter o que eles chamam de counselor, né, que é o aconselhador, né, dentro das escolas, e aqui não tem processo de coach vocacional. Aqui não tem uma pessoa que oriente os alunos, não, Uhum. não na parte acadêmica, né?
mas na parte mesmo de escolha profissional. Vocacional mesmo, né, Dani? Do que a pessoa quer fazer para a vida, né? Isso, aliás, Uhum, eu acho que no mundo é muito falho. E aí a gente vê pelas estatísticas, né? Muita gente desistindo do curso no meio, né, da uhum. universidade. Muita gente se forma e não segue a profissão que escolheu. Muita Então, gente escolhendo, não fazendo a menor ideia do que vai encontrar ao longo do caminho. vai na forma assim, tentativa e erro, né? Uhum. Por exemplo, alguém disse que era bom, alguém disse que ganhava bem, E tem a questão alguém. das modas, né? As modas são ótimas, né? O modismo é Com ótimo. certeza. Então, aqui eu vejo que tem muita oportunidade nas faculdades, tem muita bolsa de estudo. E o que que eu fiz? Eu pensei assim, nossa, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, que as pessoas não sabem. Então, eu reuni tudo isso, passei um ano escrevendo o e-book, né, o guia de como estudar e morar nos Estados Unidos, reuni tudo isso em 300 páginas, né, mais os bônus, e aí resolvi lançar esse material a um preço bem razoável. Uhum. Agora, na quarentena, eu ainda coloquei na promoção, né? Querendo ajudar mais as pessoas a se prepararem, né? Quem tem um sonho de vir morar estudar aqui. E e a escolha da universidade ou do curso técnico profissionalizante, é o primeiro passo, né? Para sua carreira. Então, é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado. A gente não pode deixar isso. Ah, vamos ver se dá certo. Olha a energia gasta, olha os recursos, né, financeiros gastos. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso e os pais também precisam ajudar mais seus filhos. Buscar ajuda profissional nesse momento é fundamental. Então, eu digo que a quantidade de pessoas que eu trabalhei e que eu via que não era feliz trabalhando, que estava trabalhando apenas para ganhar dinheiro, né? Ou então, pessoas que mudaram 2, 3 vezes de carreira. É enorme. Dentro desses 14 anos foi muita gente que eu vi assim. Então, é nessa linha que eu quero atuar, Atuar. conseguir ajudar as pessoas a acertarem, né? Dani, Claro que a assim, receita do bolo não existe. não existe, mas existe uma caminhada que, se planejada, gente, uma coisa que é muito importante, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer um curso fora do país. Muitas vezes custa bem menos do que as próprias especializações que você faz no país. Então, assim, eu também tinha essa crença muito limitante. Eu pensei, puxa, será que um dia eu vou conseguir? Quando eu comecei a planejar, Dani, que eu tive contato com quanto custava, como que fazia, qual era o prazo que eu teria, foi fácil. Qual é o problema? As pessoas pensam que é muito difícil, que não é para elas, que elas não merecem, que elas não têm a oportunidade. E as pessoas pensam também assim que aqui até a universidade pública paga, né? Então que não existe condição de fazer uma universidade, mas não. Ninguém sabe, por exemplo, que as universidades aqui fazem a seleção dos alunos às cegas. O que é isso? Eles primeiro avaliam a nota dos alunos, primeiro avaliam o currículo acadêmico, o que esse aluno fez durante o colegial, né? Quais são as atividades extracurriculares desse aluno? Por que esse aluno está querendo vir para cá estudar aqui? Né? O que motiva esse aluno a fazer isso? Uhum. Tem todo um conjunto de variáveis, né? Para para fazer essa seleção, né? Para as universidades selecionarem esses alunos. Então, no momento que selecionam, né, os alunos, as pessoas dizem assim, eu não tenho condição de pagar, né, o curso. Nesse momento ela ganha bolsa. Se o nível de nota, né, for o Uhum. nível exigido pela faculdade, se ele atender a todos os outros pré-requisitos, não é por conta do dinheiro que eles não vão estudar. Com certeza. Ó, Então, a Genésia está colocando aqui, ó, minhas gêmeas querem fazer intercâmbio nos Estados Unidos, só não estão enxergando como. ah, Chama a Dani. Você não faz ideia do primeiro e-book dela. você compra o meu e-book. Você não faz ideia. Todo o conhecimento que as andanças que ela fez, pesquisas, detalhe por detalhes,
organizados em um manual muito simples de ser compreendido e que tem o passo a passo. Então, chama a Dani e conversa, porque muitas vezes a gente cria uma falsa ilusão de que não é possível, porque é difícil, porque não é para mim, porque talvez eu não vou conseguir, porque custa muito caro. Quando a gente encontra os caminhos certos e as pessoas certas, o investimento que você faria aqui no Brasil é o mesmo que te leva a um outro Ou até lugar. menor. Basta, ou até menor. Basta planejamento. Então, assim, a Dani é expert nisso, gente. Chamem ela para conversar porque ela tem muito conteúdo para trocar com relação a É, isso. dentro do e-book tem tudo, né? Tem todas as informações. Mas se tiver alguma coisa que alguém ainda não esteja claro, né? Que alguém esteja em dúvida, pode mandar por e-mail perguntas ou até mesmo no meu direct, que eu vou responder com o maior carinho, né? O e-book, inclusive, ele é atualizado constantemente. Então, vamos incluir novas universidades, vamos incluir outros cursos também. Por exemplo, não tem ainda nesse material a parte de MBA, pós-graduação. Por favor, Dani, por Pois é. favor. Essa nos interessa muito. Muito. Então, eu já estou fazendo essa pesquisa, já estou atualizando. E quem comprar o e-book vai ter isso gratuito. Eu não vou cobrar a mais por essas informações, né? Quem comprar o e-book vai ganhar sempre essas atualizações, vai receber isso sempre, né? A cada vez que a gente atualizar, a gente vai estar mandando para todo mundo. Que linda. A Débora um beijo para Débora, nossa colega, está dizendo que tem o e-book da Dani, já leu e é o máximo. É mesmo, eu super recomendo. Chama a Dani e conversa com ela, porque eu tenho certeza que oportunidades virão. Em se tratando de oportunidades e de empreendedorismo, como que tu vê, Dani, a questão do empreendedorismo aí onde você mora? Nossa. Como que é essa questão? Aqui o americano, eu acho que já nasce com DNA empreendedor. Mas é porque a escola promove muito isso desde pequeno, né? Então, os alunos são sempre incentivados a inovar, né? Seja numa história, né? Qual é o final que você daria a essa história? Ah, Né? é? Pois Que é. legal. Então, eu digo que o americano, ele se preocupa muito mais em produzir coisas novas, em inovar, do que em focar em estudos que já foram feitos, né? Claro que a gente tem que, né, ter uma base de estudo, até mesmo para conseguir inovar, né? Uhum. Mas o americano se preocupa mais em promover dentro das escolas o empreendedorismo. Isso aqui é na veia. E como que você vê o empreendedorismo feminino aí, Dani? Tem essa distinção, tem esse Tem. incentivo? Como que é aí para vocês? Olha, aqui nos Estados Unidos, as mulheres ainda estão atrás dos homens, é a mesma coisa que acontece no Brasil. Aqui também a gente passa pelo mesmo. Problema. Mas eu vejo que as mulheres estão também buscando saída, né? Buscando igualdade. Você vê que até atrizes famosas, né, já estão contestando, né, a questão de igualdade salarial. E já tem uma certa divisão mais da parte pessoal, né? De cuidado com filho, de Uhum. casa. Isso aqui o americano já tem já está mais evoluído, já está mais na frente do que o brasileiro. Então, porque isso é importantíssimo para a mulher, né? Eu vejo que o grande desafio até hoje para a gente, né, para nós mulheres, é conciliar a maternidade, né, com a sua carreira. Porque Uhum. a gente está no ápice, né, crescendo na vida profissional, seja como empreendedora, seja, né, como executiva. Quando a gente está no ápice, a gente se torna mãe. Uhum. E é tão curioso, Dani, que a paternidade não acontece Não isso, né? acontece E por isso. quê? Qual é a diferença, né? A diferença é cultural, né? Então, Uhum. tem países aí que você vê que isso também já está mais na frente, né? O homem divide a licença maternidade com a mulher. E isso aqui também ainda não acontece. Aliás, aqui não existe nem licença maternidade, né? Jura? Juro. E aí, faz como? Faz Aqui as como? mulheres ficam sem trabalhar e sem receber.
Sem nenhum auxílio. Tem algumas empresas que promovem, mas eu digo assim, de forma geral, né? Não vamos colocar Uhum, que é sempre assim, pelo amor de Deus. uhum. Mas de forma geral, assim, as mulheres ficam em casa sem receber. Existe até um seguro que elas pagam, né? Para poder receber um recurso enquanto estão de licença maternidade. Então, elas Olha pagam só. por isso. Aqui é tudo muito prático. O americano é tudo é muito prático. Se você não está trabalhando, você não pode receber. Então, não existe esse assistencialismo, né, do governo, das empresas. Aqui não existe. Né? Não Aqui não, existem essas coberturas. não, não existe. O- Ok, Dani. Em se tratando então de empreendedorismo, agora a gente vai para o nosso livro das 22 autoras. Como foi para você ser convidada, mesmo que morando fora do Brasil, para ser uma das 22 Ah, autoras? Como que foi é para uma ti? delícia. Eu amo escrever, é uma das minhas paixões, né? Escrever. A gente coloca as ideias, né? Como se a gente estivesse assim, querendo dar o nosso recado ao mundo, né? E eu vejo isso uma oportunidade de incentivar as pessoas a empreender, as mulheres, né, a empreender. E eu acho que o empreendedorismo feminino pode ser uma das soluções para esse problema que a gente tem em relação à maternidade, a esse conflito Uhum. carreira-maternidade. Eu acho que o empreendedorismo vem aí para nos ajudar. E, aliás, eu acho que o mundo caminha para isso, né? Eu acho que a gente vai ter que ser empreendedor da própria carreira. Eu sempre digo Com isso. certeza. Eu acho que a parte de trabalho fixo, remunerado, aquele estilo de trabalho que a gente está acostumada, vai diminuir, reduzir bastante. Então, o empreendedorismo tem que ajudar a gente a superar isso. E tá aí para isso. Para as mulheres, então, nem se fala. Eu brinco aqui assim, seja CEO do seu Você SA. Ou seja, Adorei. eu Adorei. sempre Vou uso assim, pegar para mim. sou o CEO do meu Eu SA, do Você SA. Eu acho Eu só que tenho que ver como é que eu traduzo isso, mas adorei. legal, né? Faz tempo que eu estou usando isso, por quê? Porque é essa percepção, principalmente para quem é empreendedora, para quem trabalha sozinha, para quem não tem um time ainda, e a humanidade e o mercado de trabalho ele caminha para esse formato verdadeiro, assim, de poder empreender e entender, de ter o negócio que você quiser, dentro das suas condições, chegando aos objetivos que você deseja, te levando ao lugar que você desenhou. Então, eu sempre brinco, CEO de você SA. É o que está muito em voga e eu acho que é a proposta para o futuro. Eu acho também, eu acredito nisso, falo sempre isso para as pessoas, para os meus coaches. Eu acho que a gente tem que ser dono mais da sua carreira, né, da sua vida profissional. E eu acho que isso só tem a ganhar, porque às vezes você pode trabalhar não para uma empresa, mas para duas, três, Para para várias. várias. E isso é maravilhoso. Olha o quanto de conhecimento, de experiência que se ganha, né? E recursos Muito. também, porque trabalhando em uma empresa você vai ganhar X, né? Mas trabalhando para várias você pode dobrar, triplicar esse valor. E por aí, que sejam ganhos exponenciais de fato. Dani, com relação à obra, o que tu mais deseja que aconteça com a mensagem coletiva deste livro? Assim, olhando para o A gente contexto geral. inspire milhares de pessoas, né? A se reinventarem, a ir atrás de seus sonhos, a ir atrás daquilo que gosta de fato de fazer, que seja assim um ponto de partida para que essas pessoas tomem coragem e saiam em busca, né, dos seus objetivos. Que às vezes nos falta isso, coragem. As pessoas têm Verdade. mais medo de perder do que a vontade de ganhar, né? E a gente tem que ter mais a vontade de ganhar. Então eu quero inspirar as pessoas a ter essa vontade. Então, sempre tudo que eu escrevo é pensando nisso, né? Que Pensando lindo. E levar em essa promover. mensagem, né? É. E livro é algo que fica, né? É um legado que fica para várias pessoas, várias gerações. Então, amanhã a gente vai estar inspirando uma nova geração que pode estar lendo nosso livro, e isso é muito prazeroso. Prazeroso, né? Lançamento entre novembro e dezembro. E aí? Como é que a A gente gente vai tem que ver. fazer? Eu só dependo da pandemia, né? Então, a gente está rezando aqui para que essa crise que estamos vivendo acabe logo, né? Aqui as coisas já estão reabrindo,
pelo menos aqui na Flórida, né? Que foi... Teve algumas cidades a gente viu uma incidência maior, né? Mas aqui no arredor de Orlando, eu moro em Winter Garden, uma cidade de 30 minutos de Orlando. Teve um índice muito baixo de contaminação, graças a Deus. Já passou para vocês aí na tua cidade, Dani, ou ainda não? As pessoas estão ainda com protocolos de segurança ou já não? Não, a Disney Spring, que é o shopping da Disney, né, já abriu, mas com todos aqueles cuidados, né? A questão de afastamento, né, de pessoas na fila, né, de não ter muito contato próximo, usar máscara. Tem sempre álcool gel, né, ao redor do shopping. Eu ainda não fui, eu tô muito trabalho, um período assim de bastante trabalho. Ainda não saí, não fui, mas pretendo ir esse final de semana. Já está normalizando, então. Eu dou uma filmadinha. Filma e manda pra gente. Pra vocês então, verem. E o grande objetivo também depois, quem sabe, é que se a Dani não vem ao Brasil, que a gente vá aos Estados Unidos poder lançar obra. Vamos? Isso aí tem que ser. Isso aí já tá certo. Dani, até lá tudo se resolve, é possível que a gente consiga realizar o lançamento aí nos Estados Unidos, na Flórida? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aqui só na cidade de Orlando a gente tem 200 mil brasileiros. Uau, precisando da nossa mensagem do aprimoramento. Pois é. E ler em português, por mais que a gente tenha um domínio da língua, ler um material na nossa língua é mais prazeroso, né? Sempre. Muito. Olha só, Dani, as autoras já estão erguendo a mão e fazendo a lista. A Flaviana já reservou passagem, a Nathalie também. Quem mais? Levanta a mão aqui as outras coautores que são aqui. Dani. Vamos fazer um lançamento lindo aqui, se Deus quiser. Essa pandemia vai acabar, né? A gente vai resolver esse problema mundial. Estamos aí em período de muita oração para isso, né? E depois celebrar juntas a vida. Depois celebrar juntas, exatamente. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que celebrar é a vida, né? É isso a aí. Graça de estar viva, de ter saúde, de estar todo mundo bem. Estar reunido, né? E produzindo Ô, Dani. Isolado, verdade. Ô, Dani, tu imagina se a gente, em pandemia, isolados, está produzindo desse jeito, tu imagina se não tivesse. Não é? Porque assim, gente, para quem está aqui, o nosso livro nasceu em plena pandemia, no mês de março, enquanto tudo mostrava, acalmem-se, não projetem. As meninas, tirem os projetos do papel. Vamos fazer um livro. A gente tem mais tempo e fazer outra coisa. Vamos escrever, vamos ocupar o tempo. Porque depois essa obra vai nos levar a muitos lugares. Não é? E é bem o nosso grupo. Dani, então assim, que pena que o nosso horário passa tão rápido. Não, mas passou voando, né? E assim, parece que o nosso problema de conexão ainda parece que quando a gente voltou, parece que ficou menos tempo. Encurtou. Então, assim. Mas vamos fazer mais, vamos fazer outras Vamos, e para tu contar. Se sugerir um tema relacionado a morar e estudar nos Estados Unidos, a carreiras aqui nos Estados Unidos, bem legal. De trabalho, vamos fazer. Então, assim, me mandem no direct ou chamem a Dani e sugiram temas, porque ela vai contando exatamente aquilo que a gente precisa conhecer para tomar decisões e planejar essas decisões, que não é difícil, basta que a gente se organize. Dani, muita gente passou por aqui, o pessoal te deixou recados lindos, teus ex-colegas de trabalho. A gente não consegue olhar e falar Não, e depois a gente não consegue salvar, menina, como é que a gente faz para ir? Deveria ter um jeito de ir printando, né, Dani? Porque a live não salva o comentário. Não salva, e aí eu fico maluca para poder ler e não dou conta de ler, e daí eu não posso interromper a pessoa para estar lendo, mas assim, muita gente passou aqui, falou tantas coisas boas ao teu respeito, dizendo que tinham saudade da profissional que tu era. Então, para quem está aqui contigo, para quem pôde conhecer agora um pouquinho da história da Dani, e ainda vai ouvir, Dani, porque o pessoal assiste muito a live depois, quando ela fica salva. Por quê? Porque as pessoas assistem as lives no tempo delas. E principalmente as nossas, que o pessoal... Oi, Elisângela, tudo bem? Ó, não acaba não, o pessoal tá dizendo. Gente, eu também queria, não acaba não. Mas acaba. Então, para quem passou aqui, deixa teu recado, deixa a tua mensagem para todos aqueles que reservaram este tempinho para estar contigo.
Ah, foi uma honra. Eu vi, inclusive, pessoas tão queridas. Nossa Senhora, que dá até nó na garganta. De saudade, né? De saudade, de alegria, tudo junto. Tudo junto e misturado. Mas eu tô aqui, né, para servir a quem tem esse sonho de vir morar, ter experiência internacional nos Estados Unidos, estudando, fazendo um curso de pós-graduação, fazendo uma faculdade, fazendo intercâmbio, fazendo um curso de línguas. Eu estou aqui Gente, para ajudar. Dani, para quem quiser ir de carona conosco para o nosso lançamento, né, Dani? Não, vem, já foi, Já tem já está passagem marcado, reservada. já está marcado. Então vai ser uma alegria enorme fazer esse lançamento aqui. Com fé em Deus a gente vai fazer, né? A pandemia vai nos dar essa trégua, a gente vai conseguir tirar da gaveta outros projetos também, que por enquanto estão guardadinhos. Mas vai vir muita novidade por aí. Acompanhe meu Insta e vocês vão gostar, tenho certeza. E Que compre meu e-book. compra o e-book porque vale muito a pena para poder planejar. Gente, sabe, as informações todas que você precisa, todas as dúvidas do mundo quando você vai fazer uma viagem, estão lá. Então, eu sempre digo que é o segredo, a fórmula mágica, né, Dani? Ela reuniu tudo isso para poder entregar, perdão, para gente. Então, para quem vai viajar pela primeira vez também, quem é coautora, que vai pela primeira vez, então, assim, é aquele manual de ir lendo tempos antes da viagem para poder conhecer tudo, absorver tudo e despertar vontade de conhecer os lugares sabendo qual a relevância de cada lugar, que foi uma das coisas que eu passei trabalho, Dani, porque eu não tive o tempo de estudo que eu precisava pretérito para fazer melhores escolhas, porque se eu tivesse me atentado a isso antes, eu A não gente teria tem que fazer. gasto tanto tempo em um único local, me hospedando em um local mais caro, que eu poderia ter ficado muito próximo e ter economizado um monte. Então, assim, aprendi, e aí com isso eu recomendo, não erra. Procure as Não, pessoas certas. e às vezes tem alguma coisa muito específica que eu já recebi algumas mensagens específicas, né, de algo que não esteja no e-book, muito específico, mas que pode entrar em contato comigo que a gente vai responder. Se a gente não souber no momento, a gente vai pesquisar. Eu falo a gente porque eu tenho uma equipe que me ajuda, tá? Gente, não é Ninguém fácil, faz né, nada Dani? sozinho. Então, a gente vai ajudar, vai buscar essa resposta e vai passar para vocês, tá bom? Dani, um beijo pra gente Um beijo salvar para todos. tudo Boa de noite aí no bom. Brasil. Fique Meu bem coração tá aí com vocês. sempre, né? Sempre, Eu sei o quanto tu gosta, ama teu país, o quanto tu sempre. torce. é, Pela melhoria política, pela melhoria em tudo, né? Na Saúde, educação, educação. saúde, né? Para que a gente passe logo por esse momento ruim, né? De pandemia e que as coisas, né? Que venha o arco-íris. Depois da Ah, tempestade vem o arco-íris. amém. E que ele Amém. venha para o sempre, amém. Tudo de bom. Deus te abençoe Fique grandemente a com Deus. você, a tuas meninas, a tua família. Obrigada, Que esteja sempre obrigada. protegido. Beijo. Idem. Nos Beijo. falamos. Tchau. Gente, tudo de bom. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Até amanhã às 22 horas.